Está controlado o incêndio em uma empresa portuária do Guarujá que produz suco de laranja. Nas imagens gravadas por um celular é possível ver as chamas em um dos corredores da empresa Cutrale, que está situada em Vicente de Carvalho, no Guarujá. A fumaça negra também pôde ser vista de vários pontos de Santos. Nossa equipe de reportagem não pôde se aproximar da área onde aconteceu o incêndio. O fogo foi controlado rapidamente. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam na empresa, fazendo o rescaldo na esteira que movimenta a soja. Equipes da CETESB, da Polícia Militar e da Guarda Portuária também estão na empresa para fazer a inspeção. Ninguém ficou ferido. O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, anunciou através de um vídeo em suas redes sociais que estará de volta à atividade pública em uma semana. O prefeito precisou fazer um cateterismo depois de passar mal. No vídeo, Alberto Mourão conta o que sentiu para buscar atendimento médico durante a madrugada. Uma dor no peito, mas ainda consciente, bem consciente, levantei, fui me trocar, a dor aumentou, o calor veio, mas eu consegui. Depois, o prefeito agradeceu todos que ajudaram de alguma forma ou torceram pela sua recuperação. Agradeci a minha esposa que se manteve tranquila na hora que eu acordei ela para me levar até o pronto-socorro, e dali é que eu tive também o apoio de pessoas anônimas que, em diversas profissões, que me acalmaram, me tranquilizaram. Agradeço a eles também. Agradeço também, esses dias que fiquei calado, fiquei no meu canto, orientação médica, mas as notícias chegaram por via da minha esposa, do meu genro Fábio, do meu genro Cássio, das minhas filhas, o volume de milhares de pessoas preocupadas comigo, esse volume de pessoas que são aqueles amigos anônimos que a gente sabe muito bem, que se manifestam todos os dias, mas que a gente não consegue imaginar, com clareza quem são. Os meus amigos que estiveram perto de mim, mais próximos também, quero agradecer. As orações que todos provocaram, ao longo desse tempo, muita gente, choros de pessoas que depois eu ouvi, minha mulher passou para mim, quero agradecer. Por fim, anunciou que logo estará de volta à prefeitura. Mais 7 dias eu estarei de volta na minha agenda de homem público, mas também consciente de que tinha que ser mais cauteloso, que eu não sou o super-homem, como disse uma senhora de 90 anos numa gravação que ela mandou para o meu assessor, o Anderson, de que a cidade não precisava de um super-homem, que a cidade precisava de um gestor. Então ela me abriu os olhos de que eu tenho que cuidar um pouco da saúde também para poder cuidar melhor da cidade que eu amo. Obrigado. Com a manifestação do ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar o compartilhamento de informações sigilosas de órgãos de inteligência com o Ministério Público. Mas ainda não há maioria sobre a extensão desse compartilhamento para cada órgão sem que seja necessária autorização da Justiça. Entre eles estão a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, a Receita Federal e o Banco Central. Mais sobre essa e outras notícias você confere agora no Brasil em um Minuto. O julgamento retomado hoje começou na semana passada, quando apenas 2 ministros tinham votado, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O principal voto era definir qual a extensão do que pode ser compartilhado sem autorização judicial e se o Supremo iria manter ou não o antigo COAF no processo ou somente sobre Receita, único órgão citado formalmente no processo em debate. A maioria dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região votou pela manutenção da condenação, em segunda instância, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia, nesta quarta-feira. O relator, João Pedro Gebran Neto, votou pelo aumento da sentença para 17 anos, 1 mês e 10 dias. O desembargador, Leandro Paulsen, acompanhou integralmente o voto. Lula havia sido condenado em primeira instância em fevereiro a 12 anos e 11 meses de prisão
por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina do Grupo Chaim, de José Carlos Bunlai e das empreiteiras OAS e Odebrecht por meio da reforma e decoração do sítio em Atibaia, que o ex-presidente frequentava com a família. A acusação trata do pagamento de propina de pelo menos 128 milhões pela Odebrecht e de outros 27 milhões por parte da OAS. Para os procuradores, parte deste dinheiro foi usado para adequar o sítio às necessidades de Lula. Segundo a denúncia, as melhorias na propriedade totalizaram 1,02 milhão de reais. O corpo do apresentador Gugu Liberato será velado por pelo menos 22 horas consecutivas no Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, na zona sul da capital. De acordo com a assessoria de imprensa do apresentador, a cerimônia, que será aberta ao público, deve começar por volta do meio-dia de amanhã e terminar às 10 da manhã da sexta-feira. Em seguida, o corpo será enterrado no jazigo da família, no cemitério Getsemane, no Morumbi, também na Zona Sul. Bandidos armados assaltaram uma loja de departamentos no bairro Vila Trens, em Mongaguá. Foram levados cerca de R$47 mil em equipamentos eletrônicos. A quadrilha teria pelo menos 5 integrantes. O gerente da loja de departamentos foi feito refém por um dos criminosos, que ficou com uma arma apontada para o rosto dele. A vítima entregou todo o dinheiro do caixa. Em seguida, outro criminoso exigiu que fosse aberto o cofre, onde estavam vários celulares. Como havia temporizador e demoraria 20 minutos para a abertura ser concluída, a quadrilha fugiu e não levou os telefones. Mas foram roubados 20 notebooks, 13 tablets e fones de ouvido, somando cerca de R$47 mil. Durante a ação, um comparsa dava cobertura do lado de fora, dentro de um furgão que foi usado na fuga. O veículo, que tinha sido roubado em São Paulo, foi encontrado ao lado do Fórum da cidade. A assessoria de imprensa da loja foi procurada, mas não enviou resposta até o fechamento desta edição. Uma ave marinha da espécie biguá e uma tartaruga verde encontrada morta foram resgatadas pela equipe do pelotão da Guarda Ambiental de São Vicente. Os animais estavam no 6º Gebemar, que fica na Avenida Embaixador Pedro de Toledo, no Gonzaguinha. Os dois foram levados para o Instituto Gremar, no Guarujá. O biguá ficou na unidade para avaliação clínica e a tartaruga verde foi encaminhada para a necrópsia para apurar o que causou a morte do animal. Denúncias devem ser feitas ao setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal no código 13-3569-2349 ou na GCM, pelo telefone 153. Falta pouco para o verão chegar e na época mais quente do ano todo mundo quer ficar bronzeado, não é mesmo? Mas é preciso ter cuidado. O câncer de pele é o mais frequente no país. Você que está caminhando aqui pelo calçadão da praia, passou protetor solar antes de vir? Sim, na verdade eu passo 2 vezes ao dia, sempre pela manhã e à tarde também. Proteção, né? Ainda mais, chega a idade, tem que proteger. O turista italiano dá o exemplo. Muito importante, sobretudo aqui no Brasil, onde o sol é bem forte, então é muito importante se proteger. E sobretudo as crianças, né? Ficar exposto ao sol por muito tempo e sem proteção é a principal causa de câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são cerca de 180 mil novos casos no país todo ano. Portanto, nada de sair de casa sem o protetor solar, hein? Você tem que renovar a cada 2 horas, em média, porque ele acaba o efeito químico. Se fosse um efeito físico, que é aqueles que ficam brancos, eles não acabam tão facilmente, mas os químicos, que a gente tem uma cosmética boa, acabam rápidos. Então, você tem que renovar. Se você suar, se você se expor, for até a água, a piscina, o mar, na ducha, você tem que renovar isso. E atenção!
Quem tem sinal, mesmo que seja de nascença, que nem eu tenho, precisa de cuidados redobrados. Interessante também, as pessoas que têm pintas, é fazer um exame prévio com o dermatologista para saber o risco que essas pintas podem estar correndo. Para você também tomar cada vez mais cuidado com isso, porque são através do excesso de sol e através de pintas pré-existentes que as pessoas têm câncer de pele. E atenção, se notar qualquer mancha ou sinal diferente na pele, procure um médico. Se você tem uma lesão pequena, que não cura, que está sempre, às vezes pode sangrar um pouquinho, ou descama, em volta fica dolorida, você tem que sempre saber, se passou de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aquilo não melhora, você tem que ver o que está acontecendo ali, né? Principalmente se forem áreas expostas, porque daí pode ser aqueles cânceres de pele que são fáceis de curar, que você opera, que você faz alguma intervenção e eles ficam curados. E não que você nunca mais vá ter, você tem que continuar com os mesmos cuidados, porque você pode ter outros, que são esses da luz solar mesmo. E as pintas, que também são importantes. Às vezes elas crescem, as pintas escuras, ficam com uma cor diferente, ou coçam, ou ficam vermelhas. Então, qualquer alerta dessas, as pessoas devem procurar o dermatologista. A chuva volta a tomar conta das cidades aqui na região nesta quinta-feira e podem ocorrer fortes ventos também. É hora da previsão do tempo. Em Santos deve chover ao longo de todo o dia. As temperaturas ficam amenas, entre 20 e 25 graus. No Guarujá, 90% de chances de chover. O mau tempo seguirá ao longo de todo o dia. Temperaturas giram entre 20 e 25 graus. Cubatão tem temperaturas um pouco mais altas, girando entre 21 e 26 graus. A chuva também vai predominar na cidade nesta quinta-feira. Temperaturas mais baixas em São Vicente, onde a chuva permanecerá ao longo do período. Mínima de 19, máxima de 24. As temperaturas são as mesmas em Praia Grande, entre 19 e 24 graus. A chuva predominará todo o tempo. Mongaguá terá quinta-feira de muita chuva e temperaturas variando entre os 21 e os 26 graus. E atenção, de acordo com o alerta emitido pela Marinha do Brasil, há previsão de fortes ventos no litoral paulista até amanhã, que podem inclusive impactar nos sistemas de travessias de balsas, segundo informação da DERSA. Falar de futebol, o Santos entra em campo amanhã às 8 da noite contra o Fortaleza no Ceará pelo Brasileirão. Já classificado para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o Peixe mira o título de vice-campeão da competição. 20 de outubro, Estádio Independência, em Minas Gerais. Data e local da última vez que o Santos perdeu no Brasileirão. 2-0 para o Atlético Mineiro. É isso mesmo, o Peixe está invicto há 7 rodadas. A última vítima foi o Cruzeiro na Vila. Um atropelo, 4-1 fora o baile. Motivação não falta para os comandados do técnico Jorge Sampaoli para encarar o Fortaleza amanhã. O alvinegro quer o vice-campeonato brasileiro. Em segundo lugar, com 68 pontos, empatado com o Palmeiras, o elenco está de olho no prêmio pela colocação, 32 milhões de reais. Faltando 4 rodadas, vencer no Ceará é fundamental, mas a parada deve ser dura. No primeiro turno, jogando em casa, um amargo 3-3. O jogo foi frustrante pela maneira que ele se conduziu, porque a gente estava com o jogo controlado. Abrimos 3-0 e em questão de pouco tempo a gente acabou levando empate. É claro que saímos chateados daquela partida, mas a gente não pensa nisso não, a gente quer entrar, dar o nosso melhor e sair com a vitória, porque a gente ainda tem um objetivo dentro do campeonato, que é bater o recorde dos pontos corridos, que é 71 pontos do Santos. A gente está pensando bastante nisso e também é tentar ajudar o clube ficando em segundo colocado para poder entrar uma grana boa. Gustavo Henrique e Marinho suspensos e Jorge contundido estão fora da partida de amanhã. O Campes, Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social, completa 52 anos e anuncia 2 importantes parcerias de programas nacionais que estimulam o empreendedorismo e a geração de renda.
No aniversário de 52 anos de uma história dedicada à transformação de vidas, o Campus firmou 2 parcerias de peso. A adesão ao Progredir, plano de ações do governo federal de incentivo ao empreendedorismo. O Plano Progredir é um importante plano do governo federal no sentido de que jovens e pessoas cadastradas no Cadastro Único, inscritas no Cadastro Único, tenham oportunidades por meio da capacitação. O Campus ele vem se conectar com esse Plano Progredir e a vinda da secretária é justamente para formalizar esse nosso compromisso em oportunizar para que jovens que estejam inscritos no cadastro tenham oportunidades aqui na nossa instituição. E o lançamento do Brasil Mais Empreendedor, programa da Confederação Nacional de Jovens Empresários. É uma confederação que tem um trabalho extenso em todo o nosso território nacional, no sentido de fortalecer as ações empreendedoras. E hoje, um grande lançamento para estimular que os nossos jovens que tenham essa oportunidade, experiência do Campus, tenham também experiências empreendedoras, sejam donos do seu próprio negócio, né? Aprendam a empreender e empreendam a sua própria vida. Na próxima segunda-feira começam as matrículas dos alunos interessados em estudar na Unidade Municipal de Ensino Prefeito Paulo Gomes Barbosa. Construída para ser uma escola modelo, a unidade vai receber matrículas de alunos que moram no bairro Jabaquara, Morro do Bufo e Morro Fontana, seguindo o critério de zoneamento. E para falar sobre como os pais devem proceder para inscrever os filhos, o Caderno Regional recebe hoje a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta. Secretária, boa noite, seja bem-vinda e obrigado por Boa noite, eu participar. que agradeço. Secretário, nós já mostramos essa escola aqui numa outra matéria durante essa semana, mas para os nossos telespectadores que não conhecem ainda, por que ela pode ser considerada uma escola modelo, secretária? Pela estrutura que ela apresenta. É uma escola inovadora, sustentável, tecnológica e ela tem um grande diferencial, que são as salas hoje com Wi-Fi e as salas de apoio, que é a integração sensorial, sala de música, sala de arte, brinquedoteca, estudioteca e salas totalmente voltadas para oferecer o melhor para os nossos alunos. Os professores também foram preparados para ter essas novas tecnologias e essas novas estruturas. A estrutura física, perfeito. E os professores, receberam algum tipo de preparação também para isso ou não? Os nossos professores, eles recebem uma formação, a gente chama de formação continuada, porque ela é constante. Tá. E os professores que lá atuarão serão por escolhas dentro de um critério de classificação. A gente está vendo ali, enquanto a senhora falava, algumas imagens lá da escola, realmente ficou muito bonita. Quantas vagas existem na escola? 550 vagas. É um número suficiente para atender todas essas áreas que eu citei no começo aqui? Isso. E qual é o procedimento para os pais que queiram inscrever seus filhos lá nessa escola? A prioridade é em cima do zoneamento. Morro do Jabaquara, o bairro do Jabaquara, o Morro do Bufo e do Morro Fontana. Existem quase 100 alunos hoje que estão sendo atendidos na UME Emília Maria Reis, que moram nesse zoneamento que nós citamos e eles são levados à escola de ônibus. A SEDUC paga 2 ônibus para que eles possam ter acesso à escola. Então, porque prioridade... não existia número de vagas suficientes na época. Não existia. Agora passa a ter. Isso, é uma antiga e justa reivindicação desse bairro. Claro. Então, a prioridade inicial é para esses alunos. Passou esse período, a gente abre a partir de segunda-feira. São quantos alunos que a senhora falou? Em torno de 90 alunos. 90 alunos. Em torno de 90 alunos. Ainda sobra um montão de vagas aí. Ensino Fundamental 1. Tá. E a gente está abrindo as vagas para a educação infantil, que atende desde o berçário, né, o B1, até o 5º ano do ensino fundamental. Então, a partir do dia 2, nós abrimos para os interessados, priorizando o zoneamento e depois havendo vagas para qualquer munícipe. A princípio, há vagas para todos nesse momento, não é, secretário? A princípio, sim. Principalmente em cima de um levantamento feito pelos moradores desses locais já citados. Só para encerrar, o que é declaração de vaga, secretária? A declaração de vagas, ela é em cima do que a gente chama de condições do pai que
quer fazer a transferência para a escola nova. Então, ele tem que apresentar na escola onde o filho está matriculado hoje que há vaga, porque não há, a lei não nos autoriza a dar transferência sem a comprovação dessa declaração de vagas. Quer dizer, ele pega na escola uma declaração de que existe essa vaga e depois ele vai lá pedir essa transferência. Ele vai lá na unidade onde ele quer matricular, no caso, a unidade nova, né, do Jabaquara, do prefeito Paulo Gomes Barbosa, recebe essa declaração, vai na escola onde o filho está matriculado hoje. E aí pode pedir a transferência. E faz a solicitação da transferência. Conversei com a secretária Cristina Valeta, de Educação. Secretária, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite para você. Boa noite. A gente encerra essa edição com uma reportagem que vai emocionar você. O reencontro de dois personagens que você já viu aqui e que fazem parte de uma história onde a honestidade é o principal ingrediente. Rua Paulo Fefim, aqui onde ela encontra a Rua Luquiche, no Boqueirão, em Praia Grande. É um lugar bem movimentado, tem bastante trânsito. Era uma quarta-feira comum, por volta das 10 da manhã, e o Israel vinha de bicicleta desse sentido, como ele está vindo agora. Olha só, quando ele chegou nesse ponto, aqui onde nós estamos, um carro fechou ele e um acidente aconteceu. Israel, como é que foi essa história? Então, eu estava vindo por aqui com a minha irmã. Quando eu estava atravessando a rua, o semáforo acabou abrindo e o carro não esperou eu terminar minha travessia. Eu tive que jogar para o sentido da guia, né, para não ser atropelado, e acabei batendo no retrovisor de um carro. Quer dizer, o carro te fechou e você jogou a bicicleta em cima de outro carro? Sim, tive que jogar, porque senão ia acabar passando por cima de mim ele, né? Ele não esperou terminar a travessia, como eu disse, e acabei quebrando o retrovisor do carro, né? Bom, na hora, o que passou pela sua cabeça? Você pensou em ir embora e deixar por isso mesmo? Ou não? O que você fez? Não, eu ainda comentei com a minha irmã, a gente tava com um pouquinho de pressa, eu falei, vamos esperar um pouco para ver se a gente encontra o dono do carro, né? Eu até pensei que o dono do carro estava por aqui, não sabia se trabalhava ou não. Aí minha irmã teve a ideia de fazer um bilhete. Aí eu falei, vamos fazer um bilhete e deixar no para-brisa do carro com o nosso endereço, nosso telefone para estar pagando o conserto, qualquer coisa, se precisar. E assim foi feito. A irmã dele foi no bar mais próximo, pegou um guardanapo e fez o bilhete, que a dona do carro encontrou no para-brisa. Eu entrei no carro e assim que eu entrei eu vi um bilhete voando ali no para-brisa. E geralmente aqui o pessoal deixa muito bilhetinho de compra o carro ou pedindo coisa. Na hora eu falei, depois eu vejo, mas e eu vi que o papel era muito fininho, continuou voando, eu falei, deixa eu ver o que é, vai. Aí desci do carro e fui olhar. Aí quando eu terminei de ler, eu falei, meu retrovisor, aí eu olhei o lado que eu tava, aí eu olhei do passageiro que eu vi. E ele abre e fecha automático quando você aperta a chave. E aí eu vi que ele não abriu, ele estava pendurado. Aí eu falei, putz, aí li de novo o bilhete. Falei, não, eu vou mandar ver, mas cara, eu achei muito sensacional, porque nos dias de hoje é difícil achar pessoas com um gesto desse. Renata é empresária e no dia seguiu a rotina. Trabalhou, levou a filha na escola e depois levou o carro na oficina para arrumar o retrovisor. Ela conta que ficou tão emocionada com a história que decidiu não cobrar pelo conserto e resolveu também contar tudo nas redes sociais. Eu postei no meu Instagram, falei, gente, realmente ainda existe pessoa boa e honesta e eu jamais cobraria, porque só o gesto honesto já pagou qualquer prejuízo. Foi aí que outra coisa bacana aconteceu. Olha só o abraço dos dois. Sabe como é a rede social, né? A história se espalhou. Eles entraram em contato e descobriram que já se conheciam e acabaram ficando ainda mais amigos. O Israel se trata na clínica odontológica da Renata. E quando ela soube quem era o autor do bilhete, não ficou surpresa. A atitude é compatível com a pessoa. Ele trata no consultório há muito tempo, ele jogava bola em São Paulo e ele ficava meses sem vir no consultório e todo mês ele mandava a mãe dele vir pagar. Uma vez ela veio, eu falei, cara, eu não vou mais ficar recebendo, ele não vem, né? Porque ele estava em São Paulo. Ela falou, não, ele vai pagar direitinho todo mês, ele tá com o aparelho na boca. Então assim, a honestidade vem da casa, vem de berço, vem dele e graças a Deus ainda existe pessoa como ele, cara, porque no mundo que a gente tá hoje é muito difícil. Mas você deve estar se perguntando, e o bilhete, ainda existe? Olha só, o bilhete que o Israel escreveu está aqui na minha mão. Numa letra bem miudinha, um bilhete escrito em um guardanapo. E aqui tem 2 números de telefone. Esse bilhete aqui a gente pode falar seguramente que é um símbolo de honestidade. Representa
alguém que quer fazer a coisa certa, simplesmente. Depois disso tudo, acho difícil não se emocionar. E o Israel segue com a vida, com a simplicidade e a paz que só conhece quem faz o que é certo. Eu não fiz nada mais do que deveria ser feito, né? Hoje em dia um ato comum vira tão raro e acaba repercutindo tanto, mas eu acho que é o que todo mundo tem que fazer. Se a gente comete um erro, a gente tem que procurar consertar de qualquer forma, né? A edição de hoje fica por aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau.